viajantes, tudo bem? Estamos de volta ao aeroporto Luiz Beck da Silva, em Santa Cruz do Sul. Uma estrutura que hoje não está operando com voos comerciais. E qual será o futuro deste aeroporto? Para esclarecer todas essas nossas dúvidas, está comigo Alberto Reck, que é vereador aqui na cidade e fez um requerimento, solicitou informações junto à prefeitura da cidade. E é isso que você vai ver a partir de agora. Apertem os cintos que o Tô de Viagem está no ar. Vai chegando que hoje o assunto tá bom demais aqui com Alberto Reck. Obrigado pela participação mais uma vez aí. Antes de mais nada, o que levou você a questionar a prefeitura sobre esse espaço aqui do aeroporto Luiz Beck da Silva? Na verdade, a gente precisa ter presente que o Aeroclube ele foi fundado em 1934. Ele completa agora no dia 25 de agosto 92 anos. Então essa estrutura aqui faz parte da história de Santa Cruz do Sul, ela foi extremamente importante para o crescimento do município, para apresentar o município como uma referência regional, mas com o próprio processo de crescimento socioeconômico do município e o crescimento urbano, a expansão urbana de Santa Cruz do Sul, a área do aeroporto acabou ficando aqui praticamente no centro da cidade. Então, surgiram uma série de demandas, de questionamentos e de necessidades, de imposições, situações que se impõem diante do ritmo de crescimento econômico da nossa região, e Santa Cruz é um polo extremamente importante pela universidade, pelas indústrias, e pela economia do nosso município. Então, lembro que ao final da última eleição municipal, o prefeito municipal, o vice-prefeito, vereadores eleitos foram convidados para uma reunião junto com a diretoria e com o Aeroclube Santa Cruz do Sul para debater, para discutir algumas medidas mais imediatas, algumas melhorias necessárias e uma grande parte em função até da relevância, da importância que mostrou o aeroporto durante o processo das enchentes de 2024. Ele foi fundamental aqui, o verdadeiro hub para poder servir de ajuda humanitária às regiões, principalmente ao nosso Vale do Taquari. Exatamente, aeronaves que vieram fazer socorro em resgates, que trouxeram alimentos e com frequência o aeroporto ele é utilizado também para casos de saúde, para remoção de pacientes, e a proximidade do centro da cidade, então, coloca ele num espaço extremamente estratégico, Mas hoje ele precisa ser repensado na sua estrutura básica, que é o que em curto espaço de tempo é possível, as melhorias que estão previstas, e que são necessárias, e depois com o tempo, então, Santa Cruz precisa repensar junto com a iniciativa privada, junto com a ANAC, junto com o governo federal, o Ministério de Infraestrutura, uma possibilidade da construção de um novo espaço, de um novo aeroporto. Você acredita que essa nova construção ela saia do papel e que esse espaço aqui ele acabe virando algo de serviço da comunidade, justamente em função dessa estratégia, mas que talvez não suporte e comporte também uma demanda, já que o aeroporto não opera mais com voos comerciais desde as enchentes. Aí vem questões também técnicas, desde a pista, que não comporta aeronaves maiores como um ATR, que opera nas principais cidades do interior do Rio Grande do Sul. Esse projeto novo aí que se pensa para Santa Cruz do Sul, de um novo aeroporto, é possível? Na verdade, eu acredito que a partir das respostas ao nosso pedido de informações, o secretário foi assim muito claro, muito transparente em relação ao que já existe. Hoje existe um projeto que está junto com a Secretaria de Transportes do Estado, a partir de um recurso que foi viabilizado pela consulta popular em 2024, aliás 2025, e que vai destinar recursos então para promover melhorias básicas e o balizamento noturno
do aeroporto, para permitir que o aeroporto seja utilizado à noite também, o que hoje não é possível por falta de estrutura. Então, emergencialmente, ou num primeiro momento, a previsão é essa, melhorar algumas questões de estrutura e garantir esse balizamento noturno, então, para a operação. E de resto, as limitações têm que ser consideradas. Nós temos aqui no entorno loteamentos, né? E quando se pensa então num novo aeroporto que atende não a demanda de hoje, né? Mas a gente tem que pensar para o futuro e principalmente pela celeridade, a rapidez com que o município cresce e se desenvolve, e então é extremamente importante que se pense para 50 anos para frente, né? Pela resposta do Executivo, isso é um debate, nós estamos na verdade no nosso 5º mandato na Câmara de Vereadores, e Santa Cruz vem há anos ou há décadas fazendo um debate sobre questões logísticas, a instalação de um porto seco, por exemplo, e isso tudo demandaria uma área maior que poderia ser de repente conjugada com esse novo espaço do aeroporto. Então, nós temos áreas mais na zona sul do município, depois do Distrito Industrial, na direção de Rio Pardo, que seriam as áreas talvez mais indicadas e que estão hoje dentro das projeções sendo avaliadas, porque são áreas que estão resguardadas de possíveis inundações, de alagamentos, são áreas seguras nesse sentido e estão justamente próximas de centros importantes como são o Distrito Industrial, o Parque de Eventos, o próprio autódromo, né, que com certeza são estruturas ou são situações que com mais frequência exigem um espaço maior para um aeroporto. Então a transferência daqui desse local onde estamos, em linha Santa Cruz, seria mais viável lá para o Distrito Industrial, como já se vem falando sobre o assunto. Até inclusive recentemente saiu algo na mídia aí, que parece que aquela área, pelo raio do aeroporto lá de Porto Alegre até Santa Cruz do Sul, não seria permitido, que até mais ou menos 150 quilômetros não seria permitido a construção de um novo aeroporto, conforme também a concessão lá da Fraport, junto com a ANAC, né? Na verdade tem uma série de questões, conversava há pouco ainda com o secretário, tem uma série de elementos técnicos e exigências e condições que são colocadas, né? Então daqui a pouco, vejo que essa é uma informação interessante, são daqui a pouco não tantos quilômetros de distância daqui até o Distrito Industrial, mas que para uma localização, essa distância, esses poucos quilômetros podem interferir. Então, eu vejo assim a preocupação da administração municipal em agilizar esse processo, mas ele precisa ser construído, ele exige recursos de grande monta. Então, precisa ser elaborado um bom projeto, precisa se procurar parceiros na iniciativa privada e também o Ministério da Infraestrutura e Transportes, né, que vai ter que ter um papel importante no desenvolvimento dessa nova estrutura. E aí, claro, nós questionamos também sobre qual seria a destinação dessa área, que são 34 hectares. A área é pública, a área pertence ao município de Santa Cruz do Sul, e quando surge esse debate, a comunidade ela logo fica ansiosa, ela fica esperando informações, né, e apreensiva em alguns aspectos, né, em algumas situações que possam de repente ocorrer. Eu vejo que não sei se comportaria Santa Cruz do Sul, se seria tecnicamente ou legalmente viável manter essa estrutura de menor porte, que pudesse ser operada com mais facilidade por aeronaves menores e helicópteros, né, enfim, que fazem transporte, que são bastante comuns agora já na nossa cidade, né, diversas empresas ou pessoas físicas têm seus helicópteros, né, então tudo isso precisa ser repensado. De resto, eu vejo assim a disposição da Prefeitura de fazer um amplo debate com a comunidade, com a Câmara de Vereadores, sobre a destinação futura, mas nós não podemos pensar assim num curto prazo de tempo, né? É um projeto que demanda muito estudo técnico, muitas avaliações técnicas e também os recursos, né? A garantia dos recursos. Então, com certeza a administração está tendo esse tempo, esse cuidado para conduzir o processo de uma forma gradual, né, para não atropelar, para que tudo esteja feito dentro dos conformes, dos regramentos, das exigências da própria ANAC.
E até em consideração ao próprio Aeroclube aqui, que tem uma atividade tão importante, que forma pilotos. Inclusive, na nossa última gravação aqui, que foi ano passado, durante a Oktoberfest, fizemos um sobrevoo maravilhoso aqui pela cidade. Um desses pilotos hoje foi contratado pela Gol. Nós temos também o Piper Cherokee Arrow 2, que é essa aeronave aqui. É um espetáculo de aeronave, né? Essa é uma aeronave um pouquinho diferenciada. A diferença dela, ela possui asa baixa, né? Capacidade para 4 ocupantes. O trem de pouso é retrátil, né? Então ele recolhe o trem de pouso uma vez voando, e ele também possui um controle de passo da hélice. É uma aeronave equipada para voar IFR, que seria voo por instrumento. Ele gravou conosco, o Douglas. Se estiver vendo esse nosso programa, um abraço para você, obrigado pela disponibilidade naquela oportunidade de trazer as informações tão técnicas de como que é voar, como é que é a operação de um aeroclube aqui. E sabemos dessa relevância, então tem que levar em consideração também o trabalho que já é feito há muitos anos aqui. Exatamente, acho que o Aeroclube, como uma associação, como uma entidade, precisa ser considerado e respeitado. Eles têm aqui uma escola de pilotos, né? E que com certeza já formaram dezenas de pilotos aqui. Então é um espaço extremamente importante para Santa Cruz do Sul em todos os aspectos, né? Então daqui a pouco você tem daqui, como tu colocasse, né, pilotos que vão para grandes empresas, né, continuar a sua atividade, né? Então por uma série de questões. E claro, extremamente importante, nos finais de semana, por exemplo, o espaço do aeroporto aqui, ele vira uma atração turística, né? São centenas de veículos, né, que buscam espaço, o pessoal vem aqui tomar seu chimarrão, vem confraternizar em grupos de amigos, né? Então, toda essa parte da entrada do aeroporto aqui, nos sábados e domingos, no verão, se transforma num grande piquenique, eu diria assim. Para você que está acompanhando, festa. É lá ao fundo, né? Geralmente estamos lá quando a gente faz as nossas gravações aí durante a semana, é lá naquele espaço onde a galera vem para se divertir, tomar seu chimarrão também. Estamos numa outra área um pouquinho diferente da habitual. A última que eu gravei aqui durante a apresentação da PEC do turismo, né, que graças a Deus entrou em vigor agora, virou lei no Rio Grande do Sul e vai dar muitos benefícios tanto a municípios quanto empreendimentos aí que precisam levar o seu potencial cada vez mais. O Rio Grande do Sul está crescendo nesse segmento, tem mostrado através dos números. Conversamos com o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul há poucos dias atrás, aqui na Turisvales. Eu acho que o turismo, a primeira vez que eu fui secretário de Estado do Turismo foi em 2022, a gente pôde fazer um importante trabalho, dentre eles, eu cito, vai completar agora 4 anos que nós demos as marteladas na Bolsa de Valores em São Paulo para conceder para a iniciativa privada o Parque do Caracol, um dos principais ativos turísticos do nosso estado, que o ativo de forma individual ele se potencializou na utilização e também pôde a gente ingressar recursos para poder potencializar o turismo em todo o estado do Rio Grande do Sul, a exemplo deste evento da Turisvales, que está sendo subsidiado com recursos lá de 2022 que nós pudemos fazer essa concessão. Então, acho que o turismo ele se faz com persistência, consistência, é um trabalho de médio e longo prazo. Hoje a gente colhe os frutos e as ações que nós estamos tomando hoje, a exemplo da Rota das Cuias, não tenho dúvida que vai surtir frutos positivos, não só para a região, mas para todo o estado, logo em breve. Uma feira que retomou depois de muitos anos aí para também mostrar essa força do povo gaúcho, principalmente aqui da região dos vales. Estamos numa posição estratégica do nosso estado. Em termos de números, para você entender como que está funcionando aí as operações aeroportuárias no Rio Grande do Sul, é a força que conecta o Brasil. Lá em Uruguaiana, no Aeroporto Internacional Rubem Berta, só no ano de 2025, foi de uma movimentação de 40 mil passageiros. Em Santo Ângelo, 55 mil. O Lauro Kurtz, em Passo Fundo, que agora está com uma nova concessão, 241 mil passageiros. O Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, 299 mil. Foi o que superou aqui, exceto Porto Alegre, apesar do episódio que a gente teve
em relação às enchentes naquele ano. Mesmo assim, o Aeroporto Salgado Filho manteve a sua posição em primeiro lugar. Temos Santa Maria também com 39 mil, quase 40 mil aí. Já lá em Pelotas, 93 mil, quase 100 mil. E o Salgado Filho manteve a primeira posição aí com 7 milhões 513 mil. Então, para você ver a força que o interior tem. E Santa Cruz seria essa força se tivesse a operação funcionando, né? Com certeza. Nós temos uma situação em relação à maioria, ou a quase todas essas cidades, que é a proximidade de Porto Alegre, né? De todas essas regiões, acho que Santa Cruz é a região mais próxima de Porto Alegre, o aeroporto mais próximo de Porto Alegre. Então isso acaba gerando uma situação de que muitas vezes, dependendo do voo, né, as pessoas se deslocam até Porto Alegre para buscar o aeroporto. Mas eu tenho certeza de que com o passar do tempo, a própria facilidade, o próprio custo hoje de uma viagem de avião, né? E o tempo que se ganha com isso, a necessidade, a importância disso, de acelerar, de dar mais mobilidade, principalmente para os empresários, mas para as pessoas que buscam também turismo. Aliás, quando você tem um aeroporto, mais do que as pessoas usarem esse aeroporto para viajar para fora, nós vamos receber turistas, né? E Santa Cruz tem uma vocação turística muito forte. Santa Cruz é um município com muitos eventos, com um potencial turístico privilegiado, que precisa ainda de muita estrutura, de muita divulgação, de muita organização. Nós temos no interior paisagens e estruturas maravilhosas que precisam ser exploradas, e eu tenho certeza de que o retorno, o custo-benefício, ele vai dar um retorno muito bom para Santa Cruz do Sul e para as empresas como um todo. E todo esse montante aí de movimentação no Rio Grande foi de 8,28 milhões de passageiros em 2025. Então esse ano a gente espera superar, né? Vamos dobrar a meta aí justamente para poder atingir o patamar que esperamos. Tem roteiros novos, inclusive chegando aí com a Top Travel, roteiro internacional com a Colômbia lá no Eje Cafeteiro, o eixo cafeteiro que está precisando nesse momento também da nossa ajuda. Para você que quer ir para a Colômbia e se solidariza também com os nossos irmãos que estão passando esse momento de muita dificuldade, está passando aqui na tela um QR Code da Cruz Roja Colombiana, onde você pode ajudar também as famílias que estão precisando. Sabemos que o país está aí se mobilizando, tem ajuda internacional chegando, mas eles que nos ajudaram tanto no momento que a gente mais precisou e que esses donativos vieram para esse aeroporto aqui, a gente quer retribuir a nossa solidariedade, o nosso carinho com vocês aí da Colômbia. Desses questionamentos, Alberto, então aqui a gente tem, são vários, né, que você fez a administração, então entre alguns que você já citou aí também, você pergunta aqui, em caso da eventual transferência do aeroporto, qual seria a destinação do Poder Executivo e o que ele pretende dar à área atualmente ocupada aqui pelo aeroporto, bem como as edificações e demais estruturas hoje existentes no local. Porque se caso não seja mais viável uma operação aqui aeroportuária, digamos que se cancele tudo que está sendo praticado hoje, inclusive o Aeroclube, e haja essa possibilidade de uma transferência, o que seria feito aqui nesta área? Na verdade, já se ventilou uma série de possibilidades, transformar isso aqui num grande parque, num espaço de exploração turística mesmo, né? Mas num espaço de um parque de encontro das pessoas, né? Poderiam ser instalados aqui lancherias, restaurantes, um parque de diversões, né? Eu acho que a comunidade de Linha Santa Cruz, que é a área para a região alta da cidade, para onde a área urbana está mais se expandindo junto com Linha João Alves, teria tranquilamente a necessidade, né, de ter um grande espaço, um grande parque para as pessoas passarem os finais de semana e para ser aproveitado, claro, durante a semana também. Então nós temos algumas estruturas aqui que precisariam de um estudo do seu melhor aproveitamento, né? Mas o que a prefeitura, enfim, se dispõe a fazer é um grande debate com a comunidade. Logo se ventilou de fazer empreendimentos, fazer mais loteamentos, mas acho que justamente isso que estava sendo questionado, né? Nós precisamos assim. Será que vai vir mais um loteamento para a linha Santa Cruz, no lugar que
deveria ser da comunidade? Eu defenderia que o espaço, nós precisamos de áreas mais humanizadas nas nossas áreas urbanas. Nós vivemos num mundo assim que a gente, por exemplo, que trabalha como professor há 40 anos, né, a gente não para mais, né? Então nós precisamos humanizar, ter espaços verdes, ter espaços de confraternização, de convivência nas nossas cidades. E nós temos muitas áreas no entorno aqui que podem ser loteadas, e esse espaço público, ele deveria preferencialmente, eu entendo, ser discutido como um espaço de execução de obras de um parque para confraternização, para encontro das pessoas. Então aqui, diante de todos os seus questionamentos, que são vários, né? A Prefeitura te trouxe essa abertura aí que está disposta a conversar com a sociedade para ver a melhor forma de destinação desse espaço aqui. Seria mais ou menos isso que eles te reportaram? Não, foi colocado assim que o processo, a destinação da área de uso especial passará obrigatoriamente por um rigoroso estudo e parecer de órgãos técnicos consultivos, como o Conselho de Planejamento Urbano, o CIPUR, o SEDUR, e a aprovação final de qualquer modificação, destinação, especialmente de grande impacto, será submetida ao crivo e aprovação do Poder Legislativo Municipal, garantindo a legitimidade democrática do processo. E isso com certeza vai incluir, nós temos aqui talvez historicamente uma associação de moradores que realizou a Morlisque, que realizou conquistas muito importantes. Por exemplo, o viaduto do Fritz e Frida, que os governos muitas vezes tentaram substituir. Vamos colocar ali vamos tentar alterar o trevo, vamos tentar colocar ali sinaleiras, e por fim foi uma briga muito grande da Morlisque lá no final de governo, de conquistar para Santa Cruz do Sul essa possibilidade, a garantia da construção desse viaduto, que melhorou muito, mas muito mesmo, para quem utiliza essa via, a mobilidade urbana. Então, obras são importantes, o município precisa, eu quero reiterar, né, de áreas humanizadas, né, de áreas verdes, de espaços de confraternização e convivência, para que as pessoas possam vir no fim de semana, durante a semana, nas suas folgas, aí, sentir um pouco de ar puro, conviver com a natureza, se encontrar com a natureza e renovar as suas energias para o trabalho do dia a dia. É exatamente isso que a gente precisa aqui para que a cidade continue crescendo, se desenvolvendo e também colocando o turismo como um dos seus pilares, já que teremos aí a reforma tributária que vai inverter os papéis como está ocorrendo hoje, né? Então a gente espera que o poder público olhe com mais carinho para o nosso turismo, para as áreas que a gente tem, como esta aqui, maravilhosa. Para você que não veio ainda em Santa Cruz do Sul, estamos a 145 quilômetros da capital, Porto Alegre, praticamente um eixo, né? A gente estava falando aqui do eixo cafeteiro lá na Colômbia, que nós também estamos num eixo dos vales no Rio Grande do Sul. Capital 145, Santa Maria também a mesma distância, sim. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né? Segunda maior cidade do nosso estado aí, 170 quilômetros. Então uma área estratégica para você fazer negócio, até mesmo para os nossos irmãos que vêm tanto do Uruguai quanto da Argentina e passam por aqui. Cheguem um pouquinho para conhecer os nossos lindos destinos e também provar os nossos sabores, como a cuca alemã, que com certeza você vai levar memórias afetivas aí para a sua terra. É extremamente importante destacar isso, né? A vocação que Santa Cruz tem, a sua estrutura, a estrutura da cidade, a forma como a cidade foi construída, foi concebida e foi se desenvolvendo, né? Com ruas amplas, com um comércio extremamente diversificado, com uma gastronomia espetacular e muito variada, né? Santa Cruz do Sul, assim, a gente se orgulha de receber turistas, porque eles elogiam demais a forma, a receptividade do nosso povo, a nossa gastronomia e a organização da cidade, enfim. Então, com certeza, se a gente olhar sobre esse aspecto, como tu colocavas, que é a questão, por exemplo, nós temos a reforma tributária que vai atingir alguns setores, alguns segmentos e vai beneficiar outros. Então, nós precisamos justamente trazer pessoas para consumir em Santa Cruz do Sul, né? E
e para garantir esse retorno, justamente para dar cobertura a outros segmentos onde eventualmente se possa, do ponto de vista econômico, perder alguma coisa. Mas nós sabemos a importância. Nós temos, por exemplo, na Europa, nós temos muitos países, muitas cidades que dependem basicamente do turismo, ou o turismo é a maior. A Europa como um todo, na verdade, para a economia da Europa, mais da metade dos recursos ou da sua movimentação financeira vem do turismo. Então vejam a importância disso, e com certeza Santa Cruz do Sul, pela sua localização estratégica no centro do estado, como um eixo entre Santa Maria e Porto Alegre, essa ligação, logisticamente é um lugar totalmente privilegiado. Então nós temos que potencializar, dar essas condições para que as pessoas venham mais para Santa Cruz do Sul. Muito bem, Alberto Reck, vereador aqui em Santa Cruz do Sul. A gente acompanha também o seu trabalho, sempre com esses questionamentos que são benéficos para a nossa sociedade aqui em Santa Cruz. Obrigado mais uma vez pela participação, os esclarecimentos, trazer o que o poder público conversa também com a sociedade através de você, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu vejo extremamente importante a gente divulgar e dar eco a demandas que são muitas vezes nos trazidas pela comunidade através das suas preocupações, dos seus anseios, das suas dúvidas, e que com certeza daqui a alguns meses nós vamos ter novidades em relação às melhorias aqui no aeroporto Luiz Beck da Silva, e mais adiante com um tempo, eu diria, não em curto prazo, mesmo médio e longo prazo, uma possibilidade de uma estrutura maior. Então, com certeza, vai ser extremamente importante, não só para Santa Cruz do Sul, mas para toda a região dos vales. E a você que esteve conosco aí mais uma vez, obrigado e até o próximo Tô de Viagem. Tchau, gente! Hay lugares que cautivan por sus paisajes, otros por su cultura, algunos por sus sabores. Pero existen destinos capaces de crear vínculos que trascienden fronteras. Desde la magia del eje cafetero de Colombia hasta la belleza de la región de los valles en Río Grande do Sul, nace una alianza única. 2 territorios, 2 culturas. Una pasión compartida por el turismo, la naturaleza y las experiencias inolvidables. Muy pronto, un nuevo itinerario que conecta a Brasil y Colombia. Prepárate para vivir esta nueva historia.